Com a nossa lição sobre a identidade cristã. E hoje nós chegamos, meus irmãos, à lição de número 10. E nós já estamos quase acabando já essa lição dessa revista tão abençoadora. Para isso eu convido você que abra a sua Bíblia. Nós já lemos um texto que fala sobre esta característica da igreja como corpo, mas vamos ver aí também o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e vamos ler os versos de 12 até 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 12 até 31. Nesta metáfora usada por Paulo a respeito da igreja como um corpo, vamos ler dos versos 12 até 31. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operador de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A igreja como um corpo. Nós já avançamos aqui, meus irmãos, em algumas marcas da identidade de um cristão. Falar sobre isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente quando impera no nosso presente século uma das doutrinas mais capciosas e prejudiciais para a igreja do Senhor, chamada relativismo. O relativismo, como o próprio nome sugere, relativiza aquilo que é uma identidade sua enquanto pessoa, enquanto indivíduo, relativiza convicções que você tenha a título de fé e as fragiliza, relativiza a compreensão que você tem a respeito do mundo ao seu redor, mas principalmente relativiza os conceitos que a Bíblia nos traz a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, feitos cristãos, seus discípulos, cristãos no conceito de pequenos cristos, imitações do nosso Salvador.
isso se torna um grande dilema num mundo em que nada é absoluto, em que cada um tem a sua verdade e que todos estão certos no fim das contas. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos dá, meus irmãos, seguras convicções a respeito de quem nós somos no Senhor. E por isso nós temos acompanhado aqui lição após lição, marcas distintivas de quem nós somos em Cristo. Nós somos em Cristo eleitos de Deus. Foi a primeira marca que vimos. Por Ele nós somos redimidos e por isso você é sim um pecador. Mas não mais um pecador qualquer. Você agora é um pecador arrependido, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por isso, você é um redimido por Cristo. Você também, por ser redimido com Cristo, é feito uma nova criatura. E por isso não é mais como os outros. Embora não seja ainda perfeito, tendo em vista o pecado que ainda existe na tua natureza, você é separado por Deus. Você é consagrado pelo Senhor, por isso santo. Além disso, quando somos santificados, nós vamos nos parecendo e aprendendo e caminhando nas suas pegadas. Para isso, sendo feitos seus discípulos. Somos feitos discípulos para multiplicar o seu reino, e para isso somos feitos servos. E sendo servos, estando sob o seu pastoreio, somos também suas ovelhas. Mas nós não somos apenas animais, metaforicamente guiados pelo redil do nosso bom pastor Jesus Cristo. Somos por Ele colocados na mesa para cear junto com Ele e o Pai. Por isso somos feitos filhos. E esse acesso que nós temos não é mais intermediado. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdotes de Deus. O novo e vivo caminho já foi aberto pelo Senhor Jesus. E vimos na semana passada, finalmente, que Ele nos confia uma prioritária e fundamental responsabilidade para com a criação, que é sermos mordomos, cuidadores, administradores, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Ele nos dá a criação, as belezas naturais, os animais, o alimento, as mudanças climáticas, tudo sob o seu governo para nos abençoar. E hoje chegamos numa 10ª marca, meus irmãos, para falar que somos membros de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E aí a gente vai ver aqui no decorrer da nossa lição de hoje algumas importantes lições a esse respeito. Eu quero te deixar à vontade para que você levante sua mão, contribua com uma pergunta, uma consideração, uma colocação. Fique muito à vontade, não se constranja. Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos aqui algumas coisas. Há 2 heresias poderosamente, implacavelmente sendo desenvolvidas nos nossos dias atuais e praticadas. Elas são: a primeira, a possibilidade de ser cristão independente da ligação com uma igreja local, o que nós chamamos de desigrejados. Essa é uma grande heresia. Como nós vimos e vamos ver em outros textos também, ser membro depende de estar em um corpo. O membro fora do corpo é um pedaço de matéria a ser descartado. Você já viu alguém que teve um infortúnio na vida de decepar um membro ou perder um braço, um dedo, uma perna? Essa pessoa ela fica andando com esse membro o resto da vida, debaixo do braço? Ela bota prótese, ela usa uma muleta, ou vão depender das tecnologias. Cada dia a gente tem visto coisas novas e importantes nesse sentido, para melhorar a mobilidade das pessoas com deficiência. Mas aquele membro, o que é feito com ele? Alguém sabe? Ele é descartado. Ele não serve mais para nada. Porque ele não tem mais vida. Ele não recebe mais circulação, pulsão de sangue. Ele está fora. O membro que está fora, ele não é mais parte do corpo. E nem mesmo tem vida em si próprio. Infelizmente, meus irmãos, tem se difundido. E não é pouco. Para você ter uma ideia, no censo do IBGE de 2010, ou seja, há 14 anos atrás, já se tinha
contados entre os entrevistados aqueles que diziam ser cristãos, mas não se identificavam com nenhuma sigla denominacional. Eu não sou nem protestante, nem católico romano, nem ortodoxo. Eu sou cristão, mas sou na minha casa. E assim seguem os dias. Esta faixa, meus irmãos, já representa, no último censo, algo em torno de 5% da população do nosso país. Pode parecer pouco, mas quando você faz as contas é muita gente. 5%, eu não me lembro agora quantos milhões, né, de habitantes nós temos no Brasil. 5% é muita coisa. E detalhe, a margem de crescimento das pessoas que se identificam com essa primeira tese de que você pode ser igreja sozinho, sem fazer parte de uma igreja local, de uma comunidade, esse grupo tem crescido mais do que em porcentagem específica do que os demais grupos, mesmo com migrações religiosas que nós temos no nosso país como uma realidade. O desigrejamento, meus irmãos, é um desafio da igreja contemporânea e que precisa ser alvo da nossa apologética, que é a defesa da nossa fé, precisa ser alvo das nossas orações, precisa ser alvo das igrejas e dos ministérios a ela vinculados nos dias atuais, pois é uma realidade que assustadoramente tem iludido a muitos, pessoas pensando de maneira sincera muitas das vezes que não há necessidade de estarem presentes, ligadas a um corpo. Quando eu digo igreja, e nesse contexto eu não quero falar institucionalmente, porque, com o máximo respeito, existem comunidades sérias que pregam a palavra de Deus com fidelidade e preservam os sacramentos que o Senhor Jesus nos deixou, o batismo e a Santa Ceia, e não tem um prédio, uma estrutura física, muitas vezes estão se reunindo em pátios de garagens, de casas, com simplicidade, mas com muito temor do Senhor. Isso é igreja. Agora, diferente coisa é eu pensar que eu não preciso enxugar lágrima do outro, que eu não preciso levantar quando caiu e ser levantado, que eu não preciso aconselhar e receber conselhos, que eu não preciso contribuir financeiramente como um ato de adoração, dizendo: Senhor, o dinheiro não me governa. Uma parte dele, todo ele é teu, mas uma parte dele eu quero te dar em gratidão. Que eu não preciso, para fazer parte da igreja, ser submetido à disciplina. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser e eu mesmo vou me disciplinando. Isso não é igreja, meus irmãos, isso é falácia de Satanás. E eu consigo identificar com muita clareza, embora possa parecer num primeiro momento, que esse tipo de defesa que nós fazemos a respeito da igreja, do ato de congregar, que parece uma coisa antiquada, conservadora, mas nós não arredaremos o pé enquanto temos a convicção de que essa defesa é bíblica. Nós não estamos falando aqui de algo da nossa cabeça, inventado por Constantino em 319 com a sua conversão, quando institucionalizou a igreja. Isso é antes, meus irmãos. Olhe para Atos 2, de 42 a 47. E você vai ver uma igreja que não tem nada a ver com Constantino, não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com influências humanas e estatais, e está lá fazendo o quê? Perseverando unânimes no templo. Tinham tudo em comum. Quando você pega um desigrejado para conversar, e a gente tem que ter paciência com isso, meus irmãos. Não adianta você chegar com o pé na porta: olha, você é um herege, um servo da sinagoga de Satanás. Não é assim não, gente. Tem que explicar com calma. Mas os fundamentos estão claros. É óbvio que você não vai também ter nenhum tipo de maleabilidade nessa defesa importante do ato de congregação. Essa é uma heresia, meus irmãos. O desigrejamento, uma realidade constante dos nossos dias e que atenta para com o princípio que nós vamos ver hoje, de sermos nós, enquanto eleitos, redimidos, sacerdotes, ovelhas e discípulos, nós somos membros de um corpo, que é a igreja do Senhor. A segunda doutrina, ela é pior do que a primeira. Pastor, mas essa aí já era pior.
Não era o top da ruindade a nível de ataque, a membresia, a doutrina do corpo. Não, tem uma pior. A segunda é pior. É a pessoa ser cristã, estar ligada numa igreja. Não tem problema, eu vou para a igreja. Mas não se envolver em nenhum ministério da igreja. Isso não é o desigrejado, isso é o desocupado. É pior do que a primeira, sabe por quê? Porque é um auto-engano. E também é um engano social. Para a exterioridade, para o senso comum dos parentes daquela pessoa. Ela é uma serva, ela está indo no culto todo domingo, ela está indo no todo estudo bíblico, ela entrega o dízimo, ela é uma pessoa fiel ao Senhor, mas não se envolve em nada. É uma das piores coisas que há, meus irmãos, porque isso tem se tornado uma tecla insistente nos nossos dias. Por quê? Tem crescido com grande frequência o movimento de mega igrejas. E em mega igrejas com 3.000, 5.000 membros, você nem sabe aonde você vai se encaixar para ajudar em alguma coisa. Embora há igrejas sérias com uma membresia lá, como por exemplo, igreja de Pinheiros, igreja Catedral do Rio de Janeiro, Catedral Presbiteriana, nossa igreja mãe, por assim dizer, fundada em 1859, ela encaminhou um grupo de 30 a 40 pessoas, profissionais de todas as áreas, liderados que foram pelos seus dois pastores, reverendo Renato Porpino e o outro pastor, me esqueci o nome aqui, André Jardim. E eles estavam os dois, e esse grupo de irmãos, num ônibus, saíram do Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás, liderando um movimento chamado Jesus Ama o Sertão. E estiveram lá nas regiões de maior incidência da seca na Bahia, no interior da Bahia, no agreste baiano. E lá estiveram pregando o evangelho, trazendo serviços àquela população que, carente da presença do poder público, receberam atendimento odontológico, atendimentos médicos e capacitação profissional, uma série de coisas. E principalmente a mensagem do evangelho, a semente de Cristo que foi ali plantada, o seu amor proclamado. E estavam voltando ontem, estava orando por eles, acompanhando também pelo Instagram. Uma igreja grande, mas certamente também ativa com o desenvolvimento da sua missão. Irmãos, nós temos visto igrejas, e eu lamento muito, irmãos, que eu preciso te dizer isso, até em igrejas presbiterianas, que ela não é perfeita. A igreja presbiteriana é uma igreja composta de pecadores, de homens. E até em igrejas presbiterianas nós temos visto essa marca muito negativa da desocupação, do formalismo, de uma igreja que é um fim em si mesma, de uma igreja, como eu perguntei certa vez numa conferência teológica a um pastor, e aqui no estado do Pará, não vou dizer onde, nem perto de onde, por motivos éticos. E perguntei, pastor, como vai a sua igreja? Estão fazendo muito culto. Está uma benção. Todo domingo tem culto, quarto tem culto. E aí, mas as sociedades internas, não, acabei com elas todas. Mas como assim, pastor? Não, acabei, isso aí é só dor de cabeça. Ah, mas e a equipe de louvor lá na sua igreja? Tem sido importante? Não, acabei. Tudo no playback, porque esse negócio de equipe de louvor é dor de cabeça. Ah, tá bom. E como é que está lá o desenvolvimento lá missionário, evangelístico da igreja? Não, a gente prega. Prega no culto, na IBD. É isso, estão pregando aí. Um dia Jesus volta, aí está tudo certo. Isso é o servo infiel, meus irmãos, que nós vimos na semana passada. Que enterra o seu talento, que não multiplica. É lamentável que isso aconteça. Se você é membro do corpo, você tem esse dever de se ocupar. Ah, pastor, mas quer dizer então que eu tenho isso? Meu irmão, existem, como a gente vai ver aqui hoje com muito detalhe nessa manhã, existe uma variedade de dons no ministério do corpo de Cristo.
pode ser que você até é invisível. Eu digo isso muito para alguns irmãos que nos acompanham nos ensaios do grupo de louvor. Ninguém está vendo a hora que a gente sai daqui, mas é um trabalho invisível. Você chega aqui, está tudo limpinho. Tem uma irmã que se notabiliza por esse cuidado, com o zelo da casa do Senhor, com o zelo das instalações, para que alguém vá participar lá da classe, você vai aqui sentar no banco e está limpinho. É um trabalho invisível e é um serviço, é um ministério, a pessoa está ocupando-se no reino de Deus. O que você não pode é pensar que você vem, senta, ouve a palavra, vai para casa e já está tudo certo. Ainda que seja uma disposição em orar, em estar junto aos pés do Senhor, você tem que se envolver com isso. Essas são duas heresias praticadas nos dias de hoje, meus irmãos. Acho que deu um probleminha aqui, ó. Dá, Márcio, só para mim, tira e coloca lá a conexão USB lá. Tá ouvindo? Pode falar, Márcio. Max, é que vai chegar o microfone para você aí. Não. Pode falar, Max. Toda essa lição, na verdade, ela tem sido desafiadora, né, para nós cristãos, que sempre nos estimula e nos desperta para a obra do Senhor. Eu estava vendo, quando você estava ministrando, eu lembrei de um podcast que o pastor Hernandes Diallo estava participando, e ele falou uma frase interessante que também me remeteu a essa lição de hoje, que eu sou membro do corpo de Cristo. Ele chegou a dizer assim que, às vezes, muitos membros passam assim, por não conceder trabalho aos membros, eles vão dar trabalho. É uma frase impactante de pensar, mas realmente fala assim, por não dar trabalho ao membro, ele vai dar trabalho. Porque quando nós exercemos quando nós nos entendemos o nosso papel dentro do corpo de membro, a gente começa a exercer essa função, a gente vai desenvolvendo, né, a nossa fé e, consequentemente, a gente vai vencendo as nossas lutas que a gente passa. Dá trabalho mesmo. Até porque... Vai passando para mim, Marquinhos, por favor. Essa tarefa de capacitação, ela é contínua. Você vê Jesus se envolvendo profundamente nesse ministério de discipular, de cuidar. Dá trabalho, mas é para evitar exatamente o que o pastor Hernandes, com muita sabedoria, colocou, que é dar trabalho, né, no serviço da obra do Senhor. Pode passar, querido. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina então claramente que é impossível sermos cristãos sozinhos ou desocupados, pois a fé cristã trata de discipulado, que é o quê? Vida na vida, e também da comunhão dos santos. Comunhão dos santos é conviver com outras pessoas separadas, como você também é pelo Senhor. Pode passar. Então, nosso objetivo da lição de hoje, meus irmãos, é entender que todo cristão, ao ser convertido pelo Espírito Santo a Cristo, é inserido em um corpo. Como no texto que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nos versos 12 e 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, queridos, nós temos essa realidade, esse propósito nessa manhã de entendermos que somos membros de um corpo e não somos apenas membros descartados ou sozinhos. Não há essa figura do cavaleiro solitário no contexto do desenvolvimento do cristianismo. E a nossa primeira realidade, a nossa primeira verdade que nós vamos examinar nessa manhã é a metáfora do corpo. Essa linguagem que Paulo utiliza aí para se referir à igreja. É importante dizer, meus irmãos, que Paulo usa diversas figuras de linguagem para se referir à igreja em suas cartas. Ele fala da igreja como casa, ele refere-se à igreja como família na fé, ele refere-se à igreja como edifício santo.
principalmente na carta aos Efésios, ele faz muito essa referência. Fala também da igreja como um campo, uma lavoura. São figuras de linguagem. Mas a mais expressiva de todas é a figura do corpo, da anatomia humana. Ele usa o corpo humano, o próprio corpo, como analogia à igreja como corpo de Cristo. No texto que nós lemos inicialmente, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versos de 12 até 31, ele usa essa palavra corpo, que no grego é soma, 18 vezes, para você ter uma compreensão de como ela se torna importante na defesa do que Paulo quer trazer, se repetindo também em outros textos do Novo Testamento. Essa figura do corpo nos ensina algumas verdades sobre a igreja. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que a igreja, assim como um corpo, é o quê? Um organismo vivo. A igreja ela não é um manequim de Cristo. A igreja ela não é o holograma do nosso Senhor Jesus. Ela é um corpo, ela tem veias, tem vasos, tem circulação, tem ideias, tem vivacidade. Ela se entristece, também se alegra. É um corpo, ela é viva, ela é um organismo vivo. É isso que o próprio Paulo também nos diz na carta aos Efésios, capítulo 4, nos versos 12 até 16, que eu vou pedir para o Max ler para a gente. E a gente vai acompanhar alguns textos aí paralelos que também nos ajudam nessa compreensão. Vamos ver com atenção esse texto com o nosso irmão. Efésios 4, 12. Efésios 4, de 12 a 16. Diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, a igreja, como vimos aí na argumentação de Paulo, quando escreve aos Efésios, ela é um organismo. E por que ela é um organismo? Porque tal qual o corpo humano, ela depende da cooperação de todas as suas partes, para que ela seja sã, para que ela seja, então, saudável. A igreja não é uma instituição, essencialmente. A igreja não é uma empresa, como alguns têm tentado, com muito vigor, colocar em prática nos nossos dias a igreja como uma empresa. Mas não, ela é um corpo. A igreja, como místico corpo de Cristo, ela é um organismo vivo. Na biologia, os organismos vivos possuem algumas características. Por exemplo, os organismos vivos, eles têm que ter organização celular. Tem que ter células organizadas. Além disso, eles precisam ter capacidade de reproduzirem-se. Isso é um ser vivo. Ok? Por isso que pastor, mas o vírus, ele é um organismo, sim, mas ele se reproduz. Tanto é que a gente viveu uma das piores páginas da nossa história há 2 anos atrás, 3 anos atrás, por conta de um vírus, né, que mutando-se, foi reproduzindo-se, espalhando-se e transmitindo-se e assim trazendo muitas mortes, infelizmente, que falam da Covid-19. Então veja, capacidade de reprodução. A igreja ela se reproduz, ela se multiplica. Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. Isso
torna a igreja uma detentora de um poder de reprodução do ponto de vista espiritual. Também, o organismo vivo, ele depende de se nutrir. Nós precisamos nos alimentar sempre e continuamente da palavra de Deus. O organismo vivo, dependendo da proporção de cada caso, ele vai observar na sua realidade crescimento. E também a igreja precisa crescer por ser um organismo vivo. E também outras duas características de organismos no ponto de vista biológico: transformação e sobrevivência. Transformação na mutação ou adaptação. Não é? A gente aprendeu muito isso com o darwinismo, mas a própria teologia vai nos explicar o criacionismo dentro de uma jornada adaptativa dos seres. Nós nos adaptamos às vicissitudes, às adversidades do universo ao nosso redor. A igreja, da mesma forma, não mudando a sua mensagem, ela se contextualiza. A igreja, meus irmãos, como nos foi testemunhado em uma das disciplinas mais abençoadoras do nosso curso teológico, no seminário que foi sobre missões a povos tradicionais, nos explica que quando se vai a uma comunidade a pregar o evangelho e com um grupo de missionários, lá você adere, já tem um grupo já de conversos e ali se funda uma igreja. Essa igreja lá, por exemplo, numa comunidade indígena afastada, ou numa comunidade de ribeirinhos, ela não vai ter essa estrutura que como tem aqui conosco, na nossa cultura da cidade. Isso aqui é adaptável. Não está na Bíblia que a igreja tem que ter 4 janelas, uma porta lateral e uma porta frontal. E tem que ter 3 centrais de ar. E se não tiver som na igreja? Não tem isso na Bíblia. Está entendendo? Então lá na comunidade eles fazem de barro, eles fazem com palha, eles fazem ao modo de vida daquelas pessoas, para que elas não entrem na igreja de alvenaria, com uma estrutura. Nem na minha casa eu tenho isso. É estranho para a cultura, para a vivência deles. Tem que ser algo de identidade daquela região, daquele povo tradicional. Então, isso é adaptação. Você vai na igreja da China, você vai na igreja lá no Extremo Oriente, você vê os templos cristãos, com aquelas características de arquitetura. Na Coreia, por exemplo, é uma marca da igreja presbiteriana da Coreia do Sul, a oração. Foi uma cultura que foi sendo produzida ali, e deve ser de todas as igrejas, mas, veja só, eles elegem e começam todos os dias às 5 horas, já tem culto na igreja de oração. Não tem louvor, não tem pregação expositiva, não, é oração. Quem for 5 horas para a igreja para orar. É a marca deles. Aqui pode ser outra. E a gente ora também, porque toda igreja tem que orar. Mas ora em outro horário. Depende muito do modo de vida. Isso é adaptável, porque a igreja é um organismo vivo. Ela está atenta. A igreja que para no tempo, meus irmãos, a igreja que não olha ao seu redor para identificar essas características, ela acaba como um organismo sendo engolido quando ela não se adapta dentro desta característica predatória de sobrevivência espiritual da igreja. Paulo usa essa figura do corpo como um organismo para mostrar que a igreja, ela, com o esforço e a contribuição dos seus membros, ela produz o seu próprio crescimento e maturidade, como diz no texto que o Max leu, no verso 16 de Efésios 4, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus nos delega, enquanto membros do corpo, essa possibilidade. Segunda coisa, nós vemos ainda, meus irmãos, que a igreja, assim como um corpo, é comandada por um cérebro. Outra realidade da igreja vinculada ao corpo. Lá em Efésios 1, 22 e 23 e 5, 23, vou pedir para a nossa irmã Cláudia Salles ler para a gente Efésios 1, 22 e 23 e 5, 23. Também de Efésios. E vamos ver este apontamento de Paulo para com o fato de a igreja ser comandada pela cabeça que é Cristo.
acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O cabeça sobre todas as coisas. E Efésios 5, verso 23, quando ele faz a analogia também do casamento, apontando para o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Todo o corpo, meus irmãos, humano, ele é comandado pelo cérebro. Quando se tem a morte cerebral, muitas vezes já não há mais salvação, ou fora salvas exceções, onde é um propósito de Deus restaurar aquela pessoa, e aí nada pode ser empecilho para o poder de Deus. Mas a morte cerebral é o fim da vida, de fato. Por isso, há muita discussão, muita polêmica na ética cristã a esse respeito, mas sem entrar nesse detalhe, quem sabe a gente faz uma lição especial sobre isso aí. Já fizemos no passado, nessa igreja, mas podemos fazer mais uma vez sobre doação de órgãos. Mas quem é doador de órgãos, a família já é apresentada essa realidade, quando há morte cerebral, para aproveitamento dos órgãos que ainda estão, muitas vezes o coração ainda está bombeando sangue. E aí se retiram aqueles órgãos para doar, porque eles ainda estão vívidos, ainda estão ainda com toda a sua potencialidade orgânica. E ele é transferido para alguém que precisa. E a gente sabe de muitas histórias de pessoas que foram salvas exatamente por um coração. Nosso irmão, presbítero Paulo Neves, em disponibilidade, que está aguardando já há alguns anos pelo transplante, segundo transplante de rim. Ele só tem um, e já fez um, teve uma sobrevida de uns 15 anos aí basicamente, e está precisando agora de outro, e está esperando na fila. Quase deu certo algumas semanas atrás, mas não foi da vontade de Deus, voltou para casa e está aguardando. Então, meus irmãos, o cérebro é o comando, a igreja da mesma forma, se ela está com o comando do cérebro, que é Cristo, apagado, os membros eles estão já sem utilidade, estão bombeando sangue desnecessariamente, sem um comando. E por que depois a falência total dos órgãos é uma realidade? Porque é o cérebro que vai comandando, dando os estímulos na medida certa, para que cada coisa aconteça como deve ser. Para quem não sabe, ou quem é da área da saúde vai entender o que eu estou dizendo, o anestésico, a gente pensa que ele age na área em que ele é aplicado. Mas o anestésico, ele tem uma ação no organismo, no cérebro. Quando você toma uma hack, né, a mulher quando vai dar à luz por meio da operação cesariana, ou mesmo até em outras cirurgias que você possa fazer, essa anestesia ela é aplicada, ela pode ser local ou total, mas a anestesia ela injeta ali a substância para a corrente, e no cérebro ele passa o comando de ali então ter é como se fosse um engano cerebral, o anestésico, né, para que os nervos e a sensibilidade de determinada região não seja mais tão potencializada como normalmente é, e possa ser possível a realização de certas cirurgias mais invasivas. Então, é muito interessante refletirmos sobre isso, porque o cérebro está comandando todo o corpo. Jesus, meus irmãos, para a igreja é o cérebro, o comandante da igreja. Ele é o cabeça da igreja por direito de compra e redenção. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. É Jesus que manda na igreja. É Ele que a edifica e a santifica. E Ele é o Senhor e o proprietário da igreja. A igreja não pode ser, e eu tenho um pavor muito grande de quando eu vejo igrejas, até mesmo de denominações respeitadas na história do nosso país, e que nas placas dos seus templos e locais de reunião colocam assim: pastor presidente fulano. Você sabe do que eu estou falando, você já deve ter visto isso acontecer. Eu não quero nunca que meu nome esteja em lugar nenhum nessa igreja.
mas eu quero que o nome de Cristo aqui seja sempre proclamado, seja o centro das celebrações, da missão da igreja e de todo o desenvolvimento dessa cooperação mútua de todos os membros do corpo para glorificar o nome dele, não o meu, nem dos presbíteros da igreja, nem do presidente da Igreja da Presbiteriana do Brasil. Não deve ser esse nunca o objetivo de uma igreja que é verdadeiramente uma célula viva do corpo de Cristo, porque ela é comandada pelo cérebro, como o corpo. Terceira coisa que nós vemos sobre o corpo e a igreja, assim como o corpo, ela é uma unidade. Eu falei um pouquinho disso aqui no início, vamos ver lá em Efésios 4, de 1 a 3. O Orlando vai ler para a gente. Orlando, Efésios 4, de 1 a 3. A igreja, tal como o corpo, é uma coisa una. Ela não pode se dividir. Vamos ver com o nosso irmão, Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, com toda a humanidade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Meus irmãos, eu vejo com muito maus olhos quando o desenvolvimento da fé se limita à nossa igreja local. Você pode perguntar, pastor, mas como tem divisão? Tem 200 denominações no Brasil. Pois é, mas o corpo de Cristo não está adstrito a Ananindeua, ao centro precisamente, a Avenida Cláudio Sanders, número 524, onde nós temos aqui essa comunidade de adoradores, de discípulos de Cristo. O corpo de Cristo, ele transcende as fronteiras dos nossos templos e dos nossos países. É uma comunidade invisível de eleitos espalhados por toda a terra. E muitas vezes eu fico muito triste quando eu vejo o desenvolvimento do cristianismo na concepção de alguns irmãos preso à igreja presbiteriana de Ananindeua. Não consegue, por exemplo, contribuir com uma causa missionária de uma outra denominação. Não consegue sentar para conversar com um amigo que é de outra denominação. As denominações, meus irmãos, aqui nada mais são do que uma opção de conveniências, de usos, de costumes, muitas vezes de interpretações teológicas, mas nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que respeitar e conviver. Com isso eu não estou dizendo que tem que misturar tudo. Isso aí já é ecumenismo, é outra coisa. O que eu estou dizendo a você é que o reino de Cristo passa para além dos muros da nossa igreja. E precisa ser entendido assim, a unidade. Você pode, como eu já fiz, participar de uma empreitada missionária de uma outra denominação co-irmã. Isso não vai te fazer menos presbiteriano, ou menos batista, ou menos assembleiano. Você vai estar ali com irmãos em Cristo, proclamando o Evangelho do Senhor. Um grande exemplo que nós temos é de dois grandes teólogos do passado e pregadores, John Wesley e George Whitefield. Ambos com interpretações, olhares teológicos muito distintos, sobretudo em relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. George Whitefield era um grande e notório calvinista. Cria na predestinação, nos 5 pontos. Já John Wesley não, arminiano. Mas ambos pregando com fervor, dando as suas vidas em benefício do reino. E é interessante que quando eles tinham e escreviam livros, um refutando o outro. Essa coisa assim, nesse nível. Mas certa vez perguntaram não me lembro se para John Wesley ou para George Whitefield, e perguntaram, e me diga uma coisa, essa aparente divergência teológica, o que você pensa a respeito do outro, né? Um perguntando, e eu acho que foi para o John Wesley, ele disse assim, o George Whitefield, eu tenho
duas certezas na vida. Primeiro, que eu sou salvo. Segundo, quando eu chegar no céu, uma das primeiras pessoas que eu vou ver é George Whitefield, disse John Wesley, mesmo discordando bravamente do seu olhar teológico sobre um ponto específico da teologia. Isso não os fez menos irmãos. E de fato, no enterro de um deles, quem pregou e dirigiu o ofício fúnebre foi exatamente o outro. Muito interessante essa história. A igreja é uma unidade, meus irmãos. Nós temos que ter esse senso. Como nós falamos, não é um boneco que desmonta as peças e cada membro fica espalhado, não tem utilidade alguma. É uma coisa monstruosa, uma coisa inútil. Mas a igreja, quando ela está perfeitamente conectada, ela desenvolve uma missão com muito maior escala e abrangência. Um exemplo disso são as missões que mundialmente são desenvolvidas em caráter indenominacional, ou interdenominacional, melhor dizendo. E lá você tem batistas, você tem presbiterianos, você tem assembleianos, você tem gente da congregação, da igreja cristã evangélica, você tem gente metodista, você tem diversas pessoas ali, eles não estão. Porque uma coisa importante, eu conversava com um irmão certa vez, ele me dizia isso, e é verdade. A teologia é para a igreja. Para o ímpio, você vai apresentar amor de Cristo. Lá não tem muita divergência. O arminiano, o calvinista, todos vão concordar em que Cristo deu sua vida em favor dos eleitos. Agora, como isso se opera, a sequência dos eventos, isso é uma minúcia teológica que é uma outra questão. Eu já tive a oportunidade, meus irmãos, de ler e ver grandes obras missionárias sendo projetadas e concretizadas com o auxílio mútuo de denominações irmãs, e no fim disso, era muito interessante, quando pessoas iam se convertendo, 10, 20, 30, eles iam separando e não tinha problema nenhum. O pastor Batista falava assim: meu irmão, eu tenho te discipulado, te acompanhado, a tua convicção ela é presbiteriana, siga lá e vai ser, um microfone para o presbítero Santos, siga lá e você vai ser bênção. E um exemplo para encerrar esse argumento a respeito da igreja como uma igreja una, me chama muita atenção a história da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana da cidade de Cabo Frio. Como os irmãos sabem, nós moramos lá há alguns anos, e em Cabo Frio não tinha igreja presbiteriana, mas tinha igreja metodista. Aí um casal, uma família de presbiterianos foi para aquela região a trabalho, na região dos lagos, trabalhar com estação de petróleo, alguma coisa assim. E lá não tinha igreja presbiteriana para eles frequentarem. E começaram a frequentar, mais perto que tinha era em Nova Friburgo, era uma viagem difícil, começaram a frequentar a igreja metodista. E o pastor da igreja metodista podia pensar: que bom, mais uma família, vão virar metodista, fique aqui, pronto. Sabe o que esse pastor metodista fez? Ele fez um contato, na época por telefone, não tinha WhatsApp, nada, né? Isso foi na década de 70. E aí ele pegou, deu um telefonema para o presidente do presbitério do Rio de Janeiro. Na época eu não me lembro quem era o pastor. E ele disse: pastor, eram amigos, se conheciam de alguma forma. Tem uma família que está aqui na minha cidade, e eles são operosos na obra do Senhor, já têm trazido visitantes, estão frequentando a minha igreja aqui, a igreja metodista de Cabo Frio. Por que vocês não tomam essas famílias para começar um projeto aqui de plantio de uma igreja presbiteriana? Você me perguntaria: pastor Gabriel, ele fez isso? Fez. E hoje é a primeira igreja presbiteriana de Cabo Frio, já tem mais de 50 anos. E ela, só ela, já plantou naquela cidade mais de 10 igrejas. Ela já tem igrejas filhas, e as igrejas filhas já plantaram outras, já tem igrejas netas. Um trabalho que começou pelo desprendimento de alguém que olhou para além das suas placas denominacionais, olhou para o reino. Não há nada demais, meus irmãos. Nós temos que pensar dessa forma. Pode falar, presbítero Santos. Pastor, enquanto o senhor estava falando aí sobre esses projetos interdenominacionais, eu lembro que a gente deve ter o foco em dois assuntos. Primeiro, para os crentes ali presentes, para os salvos, é a edificação que está sendo certamente ali efetuada. E para aqueles
ouvintes que ainda não são salvos por Cristo, aí nós estamos falando de salvação para eles, né? Eu entendo dessa maneira. A edificação nesses projetos interdenominacionais para os eleitos de Deus, né? E a salvação para aqueles ouvintes que ainda não receberam Cristo em suas vidas. E isso é didático, meus irmãos, porque nos educa na caminhada cristã para a gente não caminhar, sabe, com o crachá de Calvino, o crachá do teólogo tal. Você tem que andar com a palavra. Meus irmãos, Calvino não salva ninguém. Ele foi um homem muito usado por Deus, isso é inegável. Nós vemos os seus escritos, o uso que Deus, o Espírito Santo fez desse grande homem de Deus no passado, que errou também, acertou, mas foi muito usado para sistematizar o conhecimento, a doutrina nos seus dias difíceis, onde a palavra de Deus era renegada, ou era negada ao exame da membresia das igrejas, da única igreja que existia até então. Mas isso, meus irmãos, é um pontapé. A nossa base, o nosso alicerce precisa ser a palavra. É por isso que e é muito bom, quando a gente tem feito aqui nessa igreja, repetidamente, ações evangelísticas, ação social, entrega de sopa com folhetos evangelísticos nas praças. Já fomos já em duas praças aqui nessa cidade, só nesse ano. E lá a gente não vai falar, olha, porque a predestinação, porque eu sou supralapsariano, Gente, isso aí não tem cabimento. Lá nós temos uma linguagem que nos coloca no patamar ali da inocência, de apresentar uma grande notícia que ocorreu nas nossas vidas. A igreja é uma unidade, e isso é muito importante. Nisto é possível, como o presbítero Santos falou, sermos edificados por aprendermos com as diferenças, e também nisto é possível sermos canais de salvação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Uma outra coisa importante é que a igreja, assim como um corpo, fala da diversidade de seus membros. Vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 14 a 17. E ele fala disso com muito detalhe. Olha só como é que Paulo, ele vai concatenando as suas ideias. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Imagine você, já falei isso aqui algumas vezes na igreja, o monstro que seria esse corpo que é só um olho, um olhão gigante. Uma coisa, né, horrível, uma coisa repulsiva. Por outro lado, imagine você um nariz, que é um corpo que é só um nariz falante, como nesses desenhos e animações aí que a gente tem conhecimento. Coisas inanimadas, impossíveis. O corpo é exatamente belo, meu irmão, porque ele é diferente. A igreja é bela, a noiva de Cristo é maravilhosa. Por quê? Porque ela é diferente. Tem gente que é mais para frente, tem gente que é mais reservada. Tem gente que é operosa na contribuição, tem outros que nem tanto. Tem outros que têm uma disposição, não tem tempo nem hora. Tem outros que tem que agendar com antecedência. E tem problema nisso? Não, isso é a igreja, meus irmãos. Diferença, diversidade. Se todo mundo fosse igual, que péssimo seria desenvolver o trabalho do Senhor. Paulo diz isso aqui em relação ao corpo. A beleza é exatamente a diversidade. Foi Deus que criou a igreja e por isso ele dispõe cada membro para fazer uma parte importante do corpo. Mesmo até as indecorosas, ele falando aqui, por exemplo, de órgãos genitais, são os que gozam de maior honra na nossa vestimenta. Por exemplo, órgãos que você pode pensar assim, um órgão escuso, mas eles são mais protegidos. Paulo usa isso aqui para demonstrar que mesmo até aquele membro que é mais fraco, que parece mais frágil, ele também é digno de proteção pelos que são mais fortes.
Isso é igreja, diversidade, proteção, membresia, mão, pé, ouvido, olho, são diferentes, mas todos têm a sua importância. Experimenta, você sempre usa essa simbologia, essa ilustração. Experimenta perder um dedo mindinho. Se você for avaliar no teu dia a dia, você não usa para quase nada esse dedo. Verdade? Alguém usa muito mindinho? Usa para quase nada. Experimenta perder ele. Você vê a falta que vai te fazer. Quando você vai segurar o microfone aqui, ó, não é mais da mesma forma. Parece que está faltando um sustento, né? Ah, pastor, mas eu tenho 2 ouvidos. Experimenta perder um para você ver. Eu tenho um irmão lá da igreja presbiteriana de Carmelândia, o esposo da Jéssica, o Sávio. Depois, se ele ver que está gravando aí, ele vai ficar alegre aí com essa menção, né? E ele foi dormir um dia, ouvindo que é uma beleza. Acordou no outro, um ouvido não funcionava mais. Saiu, consulta, fez diversos exames. Conclusão, não tem explicação para o que aconteceu e é irrecuperável. Perdeu a audição de um ouvido. E vai se adaptando. O corpo é um organismo vivo. Mas, pergunta a ele se é a mesma coisa. Se ele não está sentindo falta. Faz falta, meus irmãos. Todo membro, até o menos importante que você acredite que seja, ele é fundamental para a saúde do teu organismo. A gente diz até, meus irmãos, que certas coisas que a gente pensa que é descartável, muco, o muco do teu nariz, ele protege, filtra a tua respiração. Ah, pois tão ruim meleca, né? Gente, a meleca te salva de o teu pulmão se intoxicar, ter uma completa, né, malha de sujeira ali, capturada pelo ar nosso que não está dos melhores atualmente. É o nosso nariz que faz esse trabalho, os pelos do nariz, o teu ouvido, a cera tão ruim, fica cotonete. Mas a tua cera te protege muita coisa. Tem irmãos, como eu já falei no início, às vezes invisíveis para você, mas que tem uma fundamental importância na igreja. Você não está vendo, você não está olhando, ele não está postando o que ele está fazendo, mas é importante, não é só o pastor. Meu irmão, é mais fácil a igreja sentir menos quando o pastor sai do que quando membros chaves que estão ali servindo em locais estratégicos no ministério da igreja, você sente mais ainda. Basta dizer que, por exemplo, eu tenho um privilégio, me sinto grato ao Senhor por tocar instrumentos. Mas muitas vezes sente mais quando sai um instrumentista do que quando sai um pastor. Tem igrejas que sentem mais, depende muito. Então, por quê? O ministério é diverso. Não é só o pastor, não é só a liderança. Todos têm a sua importância no serviço da obra do Senhor. Em último lugar, a igreja, assim como o corpo, fala de interdependência que existe na igreja. A primeira carta aos Coríntios 12, versos 18 a 21. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Porque eles dependem uns dos outros. Para limpar os seus olhos, você precisa da mão. E a mão, precisamente, precisa dos dedos. Ontem jogava uma partida de futebol, a convite de um primo nosso, fazendo nessa jornada nossa de exercícios. E muito interessante na prática do esporte, não só do futebol, como também outros, como você usa diversas musculaturas, diversas partes do seu corpo. Para cabecear uma bola cruzada na área, você tem que ter impulsão, e para isso você vai usar os pés e o tronco, e você mexe o abdômen, você mexe o músculo da face, os olhos têm que ver como está vindo a bola, a velocidade, você usa o cérebro para raciocinar o tempo da bola, a força que você vai usar, e quando você pula, você mexe os braços de uma forma para te avantajar no movimento,
e a cabeça, por fim, para jogar a bola para o fundo do gol e correr para o abraço. Tudo isso mexe com uma parte do seu corpo diferente. E por isso que é fascinante o esporte, não é? É interdependência. Quando a gente produz aqui, meus irmãos, uma ação social como a que nós fizemos há 2 sábados atrás, ou melhor, há 1 sábado atrás, é uma atividade que não é do pastor Gabriel, não é do conselho da igreja. É uma atividade de gente querida, de membros abnegados que estão aqui com as suas profissões, corte de cabelo, aferição de pressão, tratamento odontológico, fisioterapia, atendimento psicológico, emissão de documentos, parte de lanche e limpeza, parte de alimentação, todos, e um dependendo do outro. Por quê? A Mary Ruth, para preparar a sopa deliciosa que ela preparou, obrigado minha irmã, ela precisou que alguém abrisse lá a cozinha para ela. A junta diaconal esteve responsável por isso. Mas para a junta diaconal vir aqui, teve que ser programada. Então alguém teve que estar na liderança para projetar, separar cada um no seu devido lugar para funcionar direitinho a atividade. Mas para isso, durante a semana, teve que ser feita uma zeladoria aqui. Um outro irmão esteve aqui também. E para funcionar essa zeladoria, outros membros contribuem com seus dízimos e ofertas para ser despendido um valor para isso. Cada um tem a sua cota de contribuição. E se a gente for aqui, a gente fica a manhã toda vai achando mais um braço, mais uma capilaridade de agentes contribuidores, inclusive de outras igrejas que estiveram conosco. Então a igreja, meus irmãos, nessa metáfora, nós aprendemos essas 5 lições. Ela é um organismo vivo, ela é comandada pelo cérebro, por Cristo. Ela, assim como o corpo, ela é uma unidade. Ela é diversa, diferente e também interdependente. Um depende do outro. A segunda coisa, meus irmãos, e antes, uma frase importante que nós separamos aqui é que a igreja não é chamada de corpo à toa. Um corpo plenamente funcional demanda que cada membro não apenas esteja conectado aos demais, mas seja totalmente funcional, ou seja, tem uma função. Não adianta de nada você ter um braço que está pendurado aqui e não serve para nada. Você quer pegar as coisas e não consegue. Tem que ter funcionalidade. Por isso, não dá para pensar ser igreja só como membro do corpo, como a gente viu lá naquela segunda heresia, e ser um desocupado. O membro tem que ter função. Segunda coisa que a gente aprende, aqui e última, os dons distribuídos para cada membro do corpo. A primeira coisa que nós vemos é que Deus é quem distribui os dons. Vamos ver lá no texto o que Paulo nos diz na carta aos Romanos capítulo 12, versos de número 3, depois Efésios 4:8 e primeira carta aos Coríntios capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Deus que dá a fé é um dom de Deus, como está lá em Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 4, verso número 8. Vamos ver o que nos diz esse texto. Efésios 4, verso de número 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, referindo-se aqui ao texto do Salmo 68, verso 18. Ele fala de concessão, é algo que Deus dá e distribui. E também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso número 11. Texto que nós lemos e temos acompanhado nessa manhã. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como vimos aqui nesses 3 textos, um de cada um. A Trindade é a fonte dos dons. Os dons, meus irmãos, não podem ser conquistados, os dons não podem ser comprados, eles não podem ser
criados. Os dons, eles são dados única e exclusivamente pelo dono deles, que é Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Romanos, os dons emanam do Pai, como vimos aqui, em Romanos 12:3. Em Efésios, os dons são presentes em Jesus, que tendo sido assunto aos céus, concedeu dons. E em 1 Coríntios, os dons são presentes, dádivas do Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, eles são chamados dons do Espírito Santo, quando na verdade são dons da Trindade. Deus dá dons, o Filho dá dons e também o Espírito Santo. Não há confusão e briga entre as três. Eu vou dar mais dons do que o outro. Não existe isso. As três pessoas da Trindade, elas sempre estão em acordo quanto à distribuição dos dons para o benefício da sua igreja. Principalmente porque a Trindade, ela é uma representação de uma só substância, uma só autoridade, um só poder. É o Senhor. Só há um Deus que subsiste em três pessoas. Eles trabalham em harmonia, sabedoria e paz, como está nos versos de 4 a 6. A funcionalidade da Trindade é uma grande evidência para nós dessa sistemática do desempenho comunitário da nossa vida. O próprio Deus subsiste em três pessoas, mas tem gente aí que pensa que quer ser igreja sozinho. Está querendo ser melhor do que Deus. Então, é importante, meus irmãos, nós registrarmos que Deus concede esses dons. É Ele que dá para a igreja e distribui como Ele quer. Mas Ele faz isso de forma soberana. Não é o cristão que escolhe o dom que quer possuir. Eu queria tanto pregar. Não, eu queria muito ser um evangelista. Não, meu sonho é ser músico. Meus irmãos, é Deus quem dá os dons. Não é o crente que escolhe. É o Espírito que distribui a cada crente segundo lhe apraz, ou como ele quer, é a vontade dele. Não existe a possibilidade de alguém estar no corpo, porém, sem ter um dom espiritual. Todos temos algum dom. Segunda coisa que nós aprendemos, os dons são diversos. Existem 4 listas no Novo Testamento. Em Romanos 12, de 6 a 8, Primeira carta aos Coríntios 12, de 8 a 10, e também 28 a 30, e Efésios 4, 7 a 12. Não vou me deter muito aqui, porque eu separei um gráfico em seguida para mostrarmos, mas existem dons. Por exemplo, em Romanos 12, 6 a 8, fala-se de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 10, dom de sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. E em 1 Coríntios 12, 28 a 30, dom de apóstolo, profeta, mestre, milagres, curas, socorros, governo e línguas. E em Efésios 4, 7 a 12, ele fala dom de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que é essa lista aí que o Marquinho colocou para mim. Obrigado, Marquinho. Há uma diversidade de dons, meus irmãos, porque a graça de Deus, ela é multiforme. Ela pensa, não como nós pensamos muitas vezes, com um pensamento monolítico. Deus, ele tem uma abrangência muito grande dentro do seu poder e da sua sabedoria. E os dons espirituais não se limitam só a essas listas. Mas, apesar de haver uma diversidade de dons, existe dons que se sobrepõem aos outros. A gente vai ver isso aqui nessa manhã. Há uma diversidade de poder entre os dons, porque os dons são diferentes também em honra e em força. Volta lá antes, que a gente vai ver depois isso aqui com calma. E para finalizar, a extensão dos dons. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, nós vemos que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A extensão dos dons, ou seja, até onde ele vai, é para o benefício da obra do Senhor, visando um fim proveitoso, que é o que nos diz o apóstolo Paulo. No verso 29 e 30, ele diz: porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Então, os dons, eles não invadem os outros. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que é impossível alguém ser convertido
e ficar sem dons para servir a igreja. Por outro lado, nenhum crente recebe todos os dons. Não existe ninguém que tenha todos. Cada um tem um. Pode ter mais de um, mas nunca todos. A extensão dos dons, meus irmãos, é esta. Nenhum crente está sem dom e nenhum crente tem todos eles, porque Deus distribui a cada um conforme lhe apraz para um fim proveitoso. Vamos passar agora para o gráfico lá, mas o próximo, essa é a lista, são as listas, as 4 listas que o Novo Testamento nos traz a respeito de dons espirituais. Passa para a próxima. Existe uma classificação desses dons. As 2 listas de 1 Coríntios estão no meio já aglutinadas, tá bom? Então, em Romanos 12, a lista de Romanos 12 nos fala de dons de serviço, ministério, exortação, contribuição, dom de presidir, dom de misericórdia. E a lista de 1 Coríntios 12, no começo e no fim do capítulo, fala de dons espirituais, sabedoria, ciência, fé, curas, maravilhas, profecia. Maravilhas podem ser sinais também, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação. E a última lista chama-se, na teologia, dons ministeriais, que são os de Efésios 4:11, dom de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mestres. Há uma divisão na área teológica. Alguns exegetas interpretam que o texto de Efésios ele faz uma aplicação que ela é conjuntiva. O pastor é mestre automaticamente, ou seja, pastores é mestres. Ele é pastor e mestre, não é só pastor nem só mestre. Há outros exegetos que entendem que são dons que podem ser conjuntos e também isolados. Há quem seja mestre, tem esse dom, mas não seja pastor. Mas todo pastor tem que ser mestre. É o que dizem, e nisto concordam os notáveis exegetas do Novo Testamento. Mas, pode passar aí, nós entendemos que dessas... Não, pode voltar. Aí. Dessas 3 listas, permanecem 2. Como o Calvino trabalha também exaustivamente nas Institutas, os dons de serviço, de Romanos 12, e os dons ministeriais, de Efésios 4:11. Em diante. Pastor, mas não tem mais sabedoria, então? Todo mundo agora é ignorante? Não, mas sabedoria deixou de ser um dom espiritual. Não é? Pense comigo no contexto da igreja primitiva. Pessoas muitas vezes indoutas, sem nenhuma qualificação, e isso era um dom. Hoje você vai ter sabedoria adquirida através da sua vida com Deus. E por que eu estou falando com isso? Não é a universidade da sabedoria. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento é conteúdo, sabedoria é visão de mundo, é sobriedade para tomar decisão, é paz de espírito para examinar as coisas com prudência. Isso é sabedoria. E não é um dom espiritual, é uma qualidade de quem anda ao lado do Senhor. Agora passa para lá, para o outro. Nós somos sensacionistas, mas eu quero lembrar que o continuismo ele é uma posição também defensável, não deve ser de forma alguma digna de nenhum tipo de desrespeito àqueles que acreditam que os dons espirituais não cessaram. Mas a gente quer explicar aqui, de maneira breve para os irmãos, por que nós entendemos que cessou. O dom de apostolado cessou, por quê? Em Atos 1, 21 e 22, nós vemos os requisitos para que alguém seja considerado um apóstolo. Não confie em mim, abra na sua Bíblia, Atos 1, verso 21 e 22. O que diz lá o texto? Olha só. Judas, como vocês sabem, ele enforcou-se, depois de refletir sobre a traição que efetuara contra Jesus. Então os discípulos, os apóstolos, se reuniram para escolher um substituto para Judas Iscariotes. E olha o que eles dizem aqui. Verso 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Matias acabou sendo aqui escolhido, tinham outros inclusive, mas tinha que ser uma testemunha ocular de Cristo.
Aí você já levanta uma polêmica aqui. Pastor, e Paulo? Paulo era perseguidor da igreja, mas ele foi testemunha ocular de Cristo. Sim ou não? Sim. Entretanto, como perseguidor, não como discípulo. Depois, ele, diante do Cristo ressurreto, em Atos 9, no caminho de Damasco, ele então é convertido pelo Espírito Santo para ser um vaso útil nas suas mãos, um instrumento escolhido por Deus, para difundir o evangelho entre os gentios. Mas ele era testemunha ocular. Alguém, se conhecer, pode levantar a mão. Alguém conhece alguma testemunha ocular ainda de Jesus? Levanta a mão. Então isso significa que hoje tem apóstolo, sim ou não? Não. Não tem mais testemunha ocular. O apostolado, que era um dom espiritual, ele cessou com a morte de João, no final do primeiro século. O último apóstolo, ele que morreu de velhice, embora tentaram o martirizar num caldeirão quente, como conta a tradição da igreja. Dom de profecia. Entendemos também que cessou. Veja aí, passe. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no verso de número 8 a 10. É dito a esse respeito, vamos examinar com atenção. Olha só. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Majoritariamente, o reformado ele entende que o que é perfeito tem duas referências. Uma futurista e uma já concretizada. O que é perfeito refere-se a Cristo como o cumprimento pleno de tudo e todas as coisas e refere-se, no que já foi concretizado, ao cânon das Escrituras. Ou seja, os 69 livros, 66 livros, 27 do Novo Testamento e os 39 do Antigo. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que o cânon aqui é dito como o que é perfeito, porque ali não tinha Bíblia. O dom da profecia, como John Owen vai nos defender, ele se concorda com as Escrituras, ele é desnecessário. Se ele diverge, é heresia. Então, por isso, nós vemos que a palavra de Deus, o dom de profecia hoje, ele pode ser contextualizado na pregação autoritativa das Sagradas Escrituras, porque já veio o que é perfeito, veio o cânon. O dom de línguas, da mesma forma, cessou. Está lá em 1 Coríntios 13, 8, no mesmo texto, quando ele diz, havendo línguas, cessarão. E aí fica entre parênteses a questão da proclamação aos gentios. Tinha uma importância muito grande a questão do dom de línguas para a abrangência, a difusão do evangelho entre povos que não conheciam os idiomas ali dos hebreus, que eram, em sua grande maioria, os discípulos de Jesus, no princípio da igreja. Mas, pastor, então como é que, Atos 2 lá, o que foi que aconteceu? A palavra grega lá é dialectos, que significa idiomas. Tanto é que os povos judeus de todas as áreas ali da região, eles ouviram as maravilhas de Deus sendo ditas. Não foi uma coisa espetacular ou ininteligível, foi uma coisa compreensível. Paulo fala isso aos Coríntios também, dizendo que eles não deveriam ficar balbuciando palavras de linguagem angelical sem que houvesse alguém que interpretasse. Não tinha utilidade nenhuma, era melhor que se calasse. É o que ele diz. Nosso entendimento, esse dom cessa na história porque o estudo dos idiomas foi se desenvolvendo, hoje não há mais essa necessidade. Mas pastor, é impossível que Deus conceda um missionário numa comunidade indígena, uma comunidade tribal, isolada. Deus é o mesmo Deus do primeiro século. Se Ele quiser, Ele vai dar. O que nós entendemos, meus irmãos, com cessação dos dons, é a cessação nossa de exercício desses dons. Mas Deus continua concedendo os que Ele quiser, quando Ele quiser e onde Ele quiser. E dons de curas, milagres e sinais. Conforme Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Você pode acompanhar comigo.
Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. E olha só o que o escritor aos Hebreus nos diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha só o que ele diz aqui no verso 4. Dando Deus testemunho com eles. Os milagres e os sinais da era apostólica cessaram com os apóstolos. Por que nós cremos nisso? Porque eles serviam-se à confirmação da mensagem dos apóstolos. A partir do momento em que a palavra de Deus começou, o Novo Testamento começou a ser finalizado, e que o povo já tinha credibilidade com a mensagem pregada, vai naturalmente com o tempo cessando as curas, ressurreição de mortos, como Paulo faz também, lá quando, no livro de Atos, né, aquele rapaz que cai da janela lá na sua pregação longa. E são exemplos que nós vemos que nos dão testemunho de que os sinais, os milagres, as curas atenderam a um sinal dos apóstolos. Mas pastor, eu conheço uma pessoa que estava no leito de morte na UTI e Deus a curou. Sim, porque Deus não cessou. Deus é o mesmo. Então essa é uma confusão que as pessoas fazem muito. Os cessacionistas, os presbiterianos não crêem no poder de Deus. Ninguém está falando isso. Deus continua tendo o poder para fazer o que Ele quiser. O que cessou no nosso entendimento é essa ministração dessa cura, desse sinal, desse milagre pelo apostolado, porque não há mais apóstolos. Na verdade, se nós formos ver os dons ligados ao ministério apostólico, todos eles cessariam automaticamente pela morte do último apóstolo. Então, esse é o nosso entendimento. Entretanto, há quem pensa diferente, nós respeitamos quando entendem da contemporaneidade dos dons. Nosso entendimento pautado nesses textos bíblicos é de que cessou a manifestação ordinária. Todo culto tem que ter, mas Deus ainda extraordinariamente cura, profere os seus milagres e sinais, ainda concede línguas, se for o caso, para um missionário, quando ele quiser, sem eu ter que merecer isso ou conquistar, e também em relação à revelação e outros dons que ele queira. O que cessa no nosso entendimento é a ordinariedade, ou seja, todo culto, isso. Tanto é, para finalizar esse slide aqui, que entre o segundo e o terceiro século surgiu, lá por volta do ano 152, um movimento liderado por Montano, e que foi combatido pelos pais da igreja. Ele é registrado nos escritos de Eusébio de Cesareia, e ele, com as suas duas cooperadoras, auxiliadoras e filhas, Priscila e Maximila, elas tinham visões, e veja só, a igreja estranha muito, ali entre o segundo e o terceiro século, esse movimento. Por que eles estranhariam isso e seriam fortemente combatidos? Lembre que a igreja ainda não está sob a égide do Império Romano. A igreja ainda é perseguida, está sendo jogada nas arenas. E foi combatida pelos seus bispos, pelos seus pastores, em relação a esse movimento de Montano. Por que foi combatido? Se ainda era uma normalidade, aqueles dons estavam ali acontecendo nas igrejas. Por quê? Porque já tinha cessado. Já tinha cumprido o seu propósito. Paulo ele não escreve nada sobre dom de línguas, por exemplo, para a igreja da Galácia. Por quê? Porque o grande problema de exercício de dons, embora ele fale dos dons a Roma e a Éfeso, o grande problema de exercício de dons é em Corinto, que era uma comunidade grega, e muitos ali eram provenientes conversos do culto estático, do êxtase. Essa era a grande preocupação de Paulo, de falar muito sobre dons para a igreja de Corinto, porque eles interpretavam equivocadamente esse presente do Espírito Santo de Deus. Pode passar. Então, meus irmãos, os dons, todos eles, aí tem uma série de ofícios diferentes. Pessoa que cuida aqui olha só, levando uma cadeira de roda, parte de saúde, assistência, uma secretária, alguém cozinhando, um encanador aqui,
Isso aqui eu não sei nem o que é. Ó. Acho que é empilhando, né, alguma coisa. A parte da segurança, o tratorista, um pregador, alguém que está carregando algo para ajudar, o que faz a limpeza, o pianista, o que está ajudando na obra, todos eles estão servindo ao mesmo Deus e ao mesmo propósito de edificar a igreja do Senhor. Porque todos os dons devem ser exercidos visando a glória do nome de quem? De Deus em Cristo Jesus. É o que nos diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 4, versos 10 e 11. Olha só o que Pedro nos diz. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pode passar? Uma frase que nós colocamos aí do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Não podemos ser cristãos sem a igreja, que apesar de tudo, precisamos uns dos outros, precisamos da pregação da palavra, precisamos da disciplina e dos sacramentos, da comunhão dos irmãos e dos cultos regulares. Cristianismo sem igreja é uma outra religião. Cristianismo sem gente é uma coisa totalmente avessa ao cristianismo da palavra de Deus. Conclusão, meus irmãos. Pode passar? Procurai com zelo os melhores dons. É o que diz o apóstolo Paulo no verso 31 do texto que nós estamos acompanhando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E aí ele começa o próximo capítulo falando desse dom que é um dos melhores, que é o amor. Eu passo a mostrar-vos, a gente às vezes esquece quando começa a ler o capítulo 13, que existe uma frase ainda, uma oração aqui, que é composta pelo versículo 31. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o amor. No fim, meus irmãos, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Quais são os que o crente deve buscar? Quais são os melhores dons? A fé, a esperança e o amor. Mas pastor, nunca falei em línguas. Tenha fé. Mas pastor, não tenho dom de revelação. Tem esperança. Mas pastor, eu nunca consegui interpretar discernimento de espíritos. Pratique o amor. São os melhores dons, esses que devem ser procurados. É Paulo falando para uma igreja que dentre todas as igrejas neotestamentárias é que tinha mais dons aqui. E essa frase que eu coloquei de nossa autoria, a medida da busca pelos dons deve sempre ser pensada tendo em vista o corpo inteiro. Isto é, não há proveito se apenas o braço é beneficiado em detrimento às pernas. Como os irmãos sabem, estou numa rotina de dieta, de academia de novo, para a gente voltar para a forma, cuidar do templo. E aí, eu tenho essa preocupação. Eu tenho amigos meus que na academia, até cristãos, vão aí, segunda a sexta, treina braço. Aí fica com a perna fininha. Você já viu isso, né? Ou então o contrário, o cara vai, perna, e fica raquítico em cima, com a coxa parece uma tora. Não adianta. Uma coisa se beneficiar em detrimento da outra. Ou como aqueles anabolizantes que as pessoas usam, um microfone aqui para a irmã Cláudia, e faz o braço crescer e aquilo chupa a energia de outros lados do corpo, fazendo a pessoa enfermar. Isso é prejudicial, é terrível. Então, meus irmãos, como eu coloquei nessa frase aqui, pensando e orando e quando preparava essa lição, não há proveito. O teu dom, o teu serviço tem que beneficiar o corpo inteiro. Pense sempre nisso e procure com zelo estes dons. Irmã Cláudia. Lição hoje. Sim. Eu queria contribuir falando aqui, né? Eu sou Cristo, que é a comunhão dos santos, como o pastor Arival falou muito bem aqui, ó. A fé cristã e o discipulado nos insere na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a igreja. Os santos, a igreja, são todos os que estão unidos em Cristo, que é o seu cabeça.
os santos estão unidos em amor, e esse amor procede do nosso Deus, na mesma graça, tendo uma santa comunhão no culto a Deus, na realização dos serviços e que edificam uns aos outros. Isso daqui está lá nos nossos documentos. John Piper fala, os dons são para a edificação do corpo. Logo na introdução, o pastor Arival colocou, né? O Piper fala, um dom espiritual é a capacidade dada pelo Espírito para manifestar a nossa fé. O dom espiritual é a capacidade sobrenatural que cada cristão recebe, a fim de que os mesmos possam trabalhar na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, recebemos os dons para desempenhá-lo no corpo, e esses dons é a capacidade que o Espírito dá para manifestarmos a nossa fé em ações, em palavras. Seu fim é a edificação uns dos outros em amor. É isso que eu queria contribuir. Então é muito importante. Obrigado, irmã Cláudia. Os dons eles precisam ser exercitados sempre visando um fim proveitoso a toda a comunidade, meus irmãos. É como Paulo diz em relação ao dom de línguas, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Em seguida, a falar sobre os dons, ele fala, olha, eu mesmo, muitas vezes em casa, falo em muitas línguas, mas vocês não me veem por aí, porque eu prefiro trazer a palavra, porque isso edifica a igreja. O dom de línguas, no contexto do que ele ensina ali, edifica apenas a quem está falando mistérios com Deus. E isso não tem proveito para a comunidade, para a edificação dos santos. Todo crente, queria que você lembrasse disso hoje. Todo crente tem um dom, todos nós. Porém, nenhum crente tem todos. Por isso, somos membros do corpo de Cristo. Vamos falar todos juntos? Como nós temos tradicionalmente falado aqui ao fim das nossas lições, vamos dizer, eu sou um membro do corpo de Cristo. Vamos dizer em alta voz, eu sou membro do corpo de Cristo. Vamos ficar de pé, queridos, para nós cantarmos um cântico e em seguida vou pedir que o microfone seja levado à nossa irmã Eni Campos,